Chegamos ao fim deste ponto, o terceiro ponto da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 4, que tem uma petição e um projeto de resolução. A petição 549/12, da iniciativa de António José Ladeira Soares Neto e outros, solicitam a suspensão da aplicação do novo regulamento da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, e o projeto de resolução 135, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo uma avaliação rigorosa do impacto do novo regulamento da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar os representantes dos 4.383 peticionantes e dizer-lhes que convergimos numa preocupação essencial que nos é trazida por esta petição. Passo a citar: a advocacia e a solicitadoria, em particular aquela que é exercida em prática individual e em pequenas sociedades, e se dedica ao patrocínio dos estratos sociais e economicamente mais vulneráveis, atravessa momentos de graves dificuldades, e tal situação decorre das draconianas medidas de austeridade que foram aplicadas pelas instâncias políticas e conduziram à destruição de grande parte do aparelho produtivo nacional, empurrando para a insolvência famílias e empresas e aumentando os casos de pobreza e de exclusão social. Ora, não podem os profissionais forenses, que patrocinam estes setores sociais mais atingidos pela crise financeira, deixar deles próprios ser reflexamente afetados pela situação adversa dos seus patrocinados e, em consequência, lutar com graves dificuldades de sobrevivência. Acabei de citar a petição que nos é apresentada. Esta petição toca um problema da maior importância para quem exerce a advocacia e a solicitadoria. É que, na verdade, o regime da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores tem como problemas complicadíssimos neste momento o facto de a rácio entre contribuintes e pensionistas ter decrescido na casa dos 30% ou acima dos 30% nos últimos anos, registando-se um envelhecimento acentuado do universo de beneficiários e calculando-se que por volta de 2060, mais de metade dos contribuintes para esta Caixa de Previdência terem mais de 60 anos. A que acresce ainda que o valor das contribuições anuais atuais cobrirá uma parcela muito reduzida das pensões a pagar em 2040. Por isto mesmo, evidentemente que a solvabilidade e a sustentabilidade financeira da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, que cobre nesta altura qualquer coisa como 47.500 advogados e 5.100 solicitadores, constitui um objetivo aos quais o Bloco de Esquerda se associa plenamente. Mas, nesta Caixa de Previdência, como no país, é necessário que a garantia futura das pensões não seja obtida através de uma penalização desproporcional dos advogados e solicitadores economicamente mais frágeis, sobretudo os mais jovens, mas sim e sobretudo através do cumprimento efetivo das obrigações contributivas dos advogados e solicitadores de maior poder económico. Naturalmente que, por isto mesmo, para o Bloco de Esquerda, o foco deve ser posto no impacto sobre os advogados mais frágeis e não na aplicação em abstrato das regras do regulamento, como se todos os advogados ou solicitadores fossem iguais nos seus rendimentos e nas suas obrigações contributivas. Não são. Para o Bloco há basicamente dois problemas que neste novo regulamento nos colocam reservas relativamente à questão que acabámos de enunciar. Em primeiro lugar, o alargamento do número de escalões de 10 para 18 é acompanhado de uma previsão de subida da taxa contributiva dos 17% para os 24% até 2020, o que vai gerar um impacto muito gravoso sobre jovens advogados e solicitadores em nome individual. E, em segundo lugar, o pagamento obrigatório a partir da segunda fase do estágio coloca problemas novos na exata medida em que o início da atividade anterior a este regime beneficiava durante um ano quase automaticamente de isenção de contribuição para a Segurança Social. É realmente um acréscimo que se pode dizer pequeno, mas que para advogados em início de carreira é um acréscimo particularmente gravoso. Termino dando conta de que, por isso mesmo, advogamos e recomendamos ao Governo uma avaliação muito rigorosa do impacto da aplicação deste regulamento e, por isso mesmo, apresentamos, nesse sentido, um projeto de resolução que recomenda ao Governo que, ouvindo as entidades representativas dos profissionais sobre os quais o regulamento incide,
proceda a uma avaliação rigorosa do impacto da sua aplicação, tendo particularmente em consideração aquilo que se verificará sobre advogados e solicitadores cuja prática é exercida em nome individual ou em pequenas sociedades e cujo rendimento se revele mais afetado pelas obrigações contributivas decorrentes do novo regulamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a primeira palavra vai, obviamente, para saudar os senhores peticionários e com quem, de resto, já falei sobre esta matéria e deixei clara a posição do CDS. Como então referi e repito, percebemos os anseios e aflições de que nos dão nota para esta petição, mas não acolhemos de todo a ideia de repristinar o anterior regulamento e muito menos de serem travadas as cobranças coercivas em curso. E a razão é simples e é meridianamente evidente. Do que aqui se trata e o que está em causa, muito mais do que as questões práticas que nos põem, são, obviamente, a solvabilidade e a perpetuação desse sistema previdencial de advogados e solicitadores e, sobretudo, a sustentabilidade do sistema. Friso, o que está aqui em causa é basicamente a sustentabilidade do sistema. E voltar ao passado significa tão somente isto, falir o sistema. E a falência do sistema não tem apenas consequências para estes profissionais, e ainda que assim fosse, obviamente não seria despiciente, mas tem consequências para todos os portugueses. E, com isso, obviamente, o CDS não compactua. O CDS não compactua com uma ruptura de um sistema cujos principais e diretamente atingidos são precisamente aqueles que contestam este regulamento. Sabemos bem, e sei que aqui ninguém nesta Câmara ignora, que as dificuldades que a Segurança Social vem enfrentando são as mesmas que enfrenta este sistema previdencial. E por isso mesmo era urgente combatê-las. Foi exatamente e só isso que norteou as alterações que fizemos. Sendo certo que, além do mais, as contribuições mais altas que serão pagas serão ainda assim mais baixas do que as dos demais trabalhadores independentes para as mesmas eventualidades e, portanto, também não colho o argumento de que este sistema não é preferível ao outro para estes trabalhadores. Acresce ainda um pormenor, mas que é da maior importância. O CDS recusa-se a ver engrossar as fileiras daqueles que pouco ou nada descontaram para um sistema de segurança social, não apenas porque isto obviamente distorce o sistema, mas sobretudo porque o CDS defende uma existência condigna, que muitas vezes estas pensões dificilmente alcançam e asseguram. Mas mais do que isso, não é justo e nem é ético que uns contribuam, com maior ou com menor esforço, para um sistema que lhes vai assegurar uma reforma, para que outros, porque têm dificuldades, não o façam. Muitos dos contribuem terão tantas ou mais dificuldades e não deixam de o fazer e não querem sair do sistema. É tudo isto que aqui está em causa. E tanto assim é que as esquerdas, que tanto falaram sobre isto anteriormente, evoluíram muito nesta matéria, ainda bem. De uma ideia radical de suspender as cobranças e de ressuscitar o anterior regulamento, vemos agora tenuamente sugerir que seja avaliado o regime em vigor. E fizeram porque perceberam, o que aliás foi aqui dito já, que o que estava aqui em causa era tão somente a sustentabilidade do sistema, deste e no limite até de outros, onde tivessem de ser integrados por força da ruptura daquele. É óbvio que esta questão não tem a ver só com questões da crise económica, como disseram algumas vezes, e tem razões muitíssimo mais profundas do que isso, mas isso não é debate para fazermos agora. Para concluir, Sr. Presidente, e muito rapidamente, só deixar aqui 3 ideias. A cobrança coerciva não é feita pela máquina fiscal, como invocam os peticionários. É feita nos termos gerais do Código do Procedimento e Processo Tributário. Para além disso, a SEPAS tem vindo agora a celebrar acordo de pagamento em prestações, evitando e bem a via judicial e, portanto, isso deve continuar e recomendamos que assim seja. Caberá agora à atual maioria verificar se faz sentido tomar mais medidas como aquelas que o anterior Governo tomou. Em 2012 percebemos que havia um problema de regularização de dívidas e conseguiu-se fazer um processo excepcional de pagamento de contribuições. Agora caberá a este Governo ver se, sim ou não, faz sentido que se faça o mesmo para se assegurar a sustentabilidade do sistema. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores peticionantes, Senhoras e Senhores deputados, Sr. Deputado do CDS. Isto não se tratou de mudar
ideia e querermos agora, não queremos uma ruptura. Não, a senhora deputada estava presente comigo, que fui a relatora desta petição. E, portanto, sabe perfeitamente o que o PS sempre defendeu. Agora, certamente não vamos dizer que é preciso estudar o problema para não acontecer qualquer coisa e ficarmos por defender as coisas como estão, como a senhora acabou de fazer. Os peticionantes dirigiram-se à Assembleia da República não só. Fizeram-no porque têm sentido muitas dificuldades, desde que no final da última legislatura o Governo PSD-CDS aprovou o novo regulamento já aqui citado. Não restam dúvidas, quer da leitura do novo regulamento, quer de toda a documentação recolhida a quando da audição dos peticionantes, que estamos perante alterações profundas num sistema contributivo, as quais tiveram lugar em clima não ameno. Não restam dúvidas também de que um diploma que teve por objetivo garantir a sustentabilidade deste sistema criou dificuldades, sobretudo para os advogados e solicitadores que exercem a sua atividade em nome individual, para os jovens estagiários, para quem exerce a sua profissão em pequenas sociedades e para quem estava, não já com um direito consolidado à sua contribuição, portanto não há aqui um problema de retroatividade, mas a escassos anos da mesma. Para mais, o diploma que permitia o pagamento faseado à SPAs foi revogado. É bom não confiarmos em meras práticas, mas que haja segurança jurídica. O impacto do novo regulamento foi efetivamente aqui e ali desigual, em alguns casos desproporcionado, afetou expectativas e tudo isto tem de merecer a nossa atenção. É certo que os peticionantes requerem a suspensão do atual regulamento. Acontece que tal meio jurídico, em nosso entender, não atenderia às preocupações da petição. A suspensão do regulamento não implicaria o renascimento, que é como quem diz a repristinação de um outro regime qualquer anterior. A complexidade da questão, não se podendo silenciar que grande parte dessa complexidade advém das medidas de austeridade aplicadas e da crise financeira que reflexamente afetaram os profissionais forenses, exige uma análise integrada e dialogante, que com esta Ministra da Justiça é possível, finalmente, já em curso, de forma a se encontrar uma visão holística numa solução justa e equitativa. Acompanhamos, para além disto, as preocupações destacadas no projeto de resolução do Bloco de Esquerda, ou seja, o aumento acentuado do esforço contributivo dos advogados, o regime mais gravoso para os jovens e para os que exercem a sua profissão em pequenas sociedades. Finalmente, não pode deixar de ser referido que o novo regulamento constitui, para um alto número de jovens estagiários destas profissões, o pagamento de uma contribuição efetiva que não existia antes deste diploma. Este facto é particularmente pesado, se me permitem a expressão, tendo em conta os salários, quando usado, de todas e de todos conhecidos, destes jovens profissionais. Pela complexidade do tema, pela necessidade de se assegurar a sustentabilidade de todos os sistemas contributivos de acordo com os princípios decorrentes do Estado de Direito, o PS entende que o Governo deverá avaliar com rigor o que aqui foi destacado, em concertação com todas as entidades envolvidas, por forma a que se possa juntar justiça e sustentabilidade. Justiça também. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar os peticionários e sobre esta matéria e sobre a discussão que estamos aqui a ter no Parlamento sobre a matéria quer da petição, quer da resolução, do projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda. Eu lembrei-me daquilo que é o conceito formal de milenarismo. É uma atitude filosófica com tonalidades míticas que parte do pressuposto de que existiu uma época anterior de grande felicidade que depois foi esturvada ou até pereceu devido a um conjunto de situações calamitosas, mas que com certeza se vai novamente impor e repor e a felicidade voltará novamente. E não há dúvida nenhuma que as intervenções, não apenas sobre esta matéria, mas sobre quase todas as outras que nós temos visto, temos ouvido nos últimos meses por parte do Partido Socialista e da extrema-esquerda, assumem, eu penso que intencionalmente, não é resvalar, assumem intencionalmente esta atitude milenarista. E então, sobre esta matéria da Caixa de Previdência dos advogados e dos solicitadores, vêm contar esta fábula, eu nem sequer lhe chamo mito, dizendo que estava tudo bem
antes do surgimento da crise, aliás, que foi provocada diretamente pela ação governativa do seu parceiro de coligação material. E que depois, quando a crise sobreveio, tudo ficou mal e, nomeadamente, aquilo que foram os remédios do anterior governo para solucionar o problema, os problemas financeiros e económicos da crise, é que trouxeram a calamidade à Caixa de Previdência dos advogados e licitadores. É falso. Como todas as fábulas, esta também é falsa. A situação financeira da Caixa de Previdência tem problemas e tem problemas há muito tempo. O grupo parlamentar do PSD não pactuará com nenhuma intenção que de alguma forma, direta ou indireta, possa afetar a sustentabilidade da Caixa de Previdência de Advogados e Licitadores, porque essa é o meio mais direto e doloso de afetar as situações dos advogados e licitadores que de alguma maneira os peticionários e também julgo que o Bloco de Esquerda quer proteger em primeira mão, digamos assim. E por isso nós acolhemos a viragem, ou melhor, a reflexão que o Bloco de Esquerda teve, porque o Bloco de Esquerda, em bom rigor, apresentou 2 projetos de resolução. Um que ia no mesmo sentido da petição. Queria suspender, revogar a legislação em vigor e repristinar a anterior. E o Bloco de Esquerda recuou e fez bem. Eu saúdo o Bloco de Esquerda por recuar, não apenas nesta matéria, parece que está a recuar em muitas, está a recuar em muitos dos princípios que andou a apregoar quando ainda estava na oposição. Há pouco assistimos, em matéria da segurança social e do pagamento de pensões, a um movimento mais ou menos similar por parte do Partido Comunista. O Bloco de Esquerda fez este flic-flac e não será o último, com certeza, e apresentou agora um projeto de resolução muito mais moderado, aparentemente mais sério, mas que contradiz aquilo que está na petição, como aliás foi dito aqui pela senhora deputada Isabel Moreira, que não tinha viabilidade jurídica. O grupo parlamentar do PSD aceitará qualquer análise e qualquer reflexão que vá no sentido de transmitir sustentabilidade à Caixa de Previdência dos advogados e dos licitadores. Fazer demagogia e retirar os poucos fundamentos de sustentabilidade que esta instituição tem, isso nós não estaremos de acordo, não contem connosco para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria também saudar os peticionários aqui presentes e dizer que acompanhamos aquilo que é proposto em concreto nesta Assembleia, que é de que se recomende uma reflexão sobre a sustentabilidade e a justeza da regulamentação aprovada para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. O que não significa uma adesão àquilo que inicialmente veio proposto pelos peticionários, porque também nos parece que a solução adequada para este problema não é apontar para a suspensão do regime vigente, até porque isso não implicaria necessariamente a repristinação do regime anterior e nem nos parece que fosse solução a repristinação do regime anterior. Porque a reflexão que é necessário fazer não é apenas sobre este regime que está agora em vigor, mas também de saber se era viável e se era sustentável o regime anteriormente vigente. A Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores tem uma configuração que se aproxima dos fundos de pensões. Podemos dizer que verdadeiramente se trata praticamente de um fundo de pensões, na medida em que era possível aos profissionais envolvidos, aos seus subscritores, gerir as suas carreiras contributivas e, designadamente, um advogado com mais anos de profissão, com maior nível de rendimentos, poder gerir as suas contribuições, fazer contribuições mais elevadas, o que lhe garantiria, no final da sua, quando se reformasse, quando cessasse a sua atividade, ou mesmo que não cessasse completamente a sua atividade, mas poderia reformar-se, digamos assim, e oferir uma pensão relativamente elevada. Ora bem, esta situação, com a diferente configuração etária que tem hoje a classe dos advogados e com um maior número de advogados mais jovens e com menores rendimentos, é suscetível, de facto, de gerar desequilíbrios e de poder vir a pôr
pôr em causa, na prática, a prazo, a sustentabilidade da Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. E essa reflexão, obviamente, não pode deixar de ser feita. Hoje em dia, a Caixa de Previdência tem um nível de receitas que quase se equipara ao nível de despesas, ou seja, tem um nível de contribuições atuais que quase se equipara ao nível de despesas atuais. E isto, obviamente, sem que esteja em causa a sua sustentabilidade, mas deve motivar uma reflexão. E, portanto, nós devemos ter em conta, de facto, a situação, particularmente dos contribuintes mais jovens, que tenderão a ser a maioria, como todos sabemos, mas também não devemos perder a noção de uma justiça relativamente aos outros trabalhadores independentes, aos outros trabalhadores que estão a recibo verde e que aquilo que se propõe, que está neste decreto-lei, consta deste decreto-lei, que o esforço contributivo aumente gradualmente nos próximos 4 anos até chegar a um nível de contribuições dos 24%, 24% é o que já paga hoje qualquer jovem que esteja a recibo verde. E, portanto, há que ter isso em consideração, tem que haver uma solução adequada, refletida, participada, mas que seja uma solução justa, que tenha em conta o nível de rendimentos efetivos das pessoas e que não crie uma situação de desigualdade entre estes jovens advogados, ou os advogados, e pessoas que estão noutras profissões, jovens ou menos jovens, mas que tenham também uma profissão liberal, que estejam a recibos verdes, sejam verdadeiros ou falsos, mas que também têm que fazer os seus descontos e fazem a um nível de contribuição que é elevada e que eu concluo de imediato, Sr. Presidente, e portanto é essa reflexão que temos que fazer. Não podemos isolar o nível de contribuições exigido aos advogados do nível de contribuições que é exigido a todas as outras classes profissionais. E aquilo a que subscrevemos, efetivamente, é que esta reflexão se faça e que o Governo possa dinamizar uma reflexão que conduza a uma solução justa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com esta intervenção chegamos ao fim do ponto 4 e, portanto, da ordem do dia de hoje. Amanhã temos plenário às 10 horas, atenção, às 10 da manhã, com uma ordem do dia que tem uma marcação do PCP, um debate temático sobre precariedade laboral e depois votações regimentais no final do debate. Boa tarde a todos e até amanhã.